Vamos tratar agora do ano esportivo. Como um ex-atleta, ou um atleta do passado, deixa eu começar aqui. Primeiro com um negócio que não é esporte, Fórmula 1. Porque esse ano se discutiu muito a questão ética. Na Fórmula 1, na Ferrari, os dois corredores ajeitaram o resultado, isso foi muito discutido. Agora, passou a se discutir mais ainda esse negócio de entregar o resultado quando a seleção de vôlei, que seria campeã mundial, entregou um jogo para ficar numa determinada chave, supostamente menos complicada, e depois, agora, no fim do ano, quando no Campeonato Brasileiro, os torcedores de alguns times exigiram que os jogadores perdessem o jogo. Isso eu nunca vi. Eu acho isso ali, eu joguei muito futebol, assim, eu acho isso impensável, né? Era impensável. Jamais atenderia uma ordem dessa. Agora, os torcedores estão pedindo. A Fórmula 1 até legalizou a entrega de resultado. Você, Sete, como corintiano militante, o que você acha? Aliás, a torcida do Corinthians também já fez isso. Não me lembro, eu lembro do Corinthians ter feito, mas a torcida... Flamengo. De toda forma, primeira observação, falar em ética de Fórmula 1 para mim é piada. Não existe. É um negócio. É um business onde meio que vale tudo, né? Eu fiquei estarrecido com a atitude a questão do vôlei já me decepcionou muito, porque o Bernardinho é uma figura bastante interessante. O Bernardinho se destaca não só pelas suas qualidades técnicas, pela liderança, sério, pelo caráter também. Uma pessoa reta, uma pessoa... Fiquei muito decepcionado com esse episódio, mas o que me estarreceu mesmo foi a atitude das torcidas, porque aí eu acho que o brasileiro troca de mulher, briga com o pai, muda de religião, mas o time parece uma coisa trivial na vida do brasileiro, mas a coisa do time está incrustada no DNA das pessoas, né? O sujeito, tanto que a expressão vira casaca, que é uma expressão depreciativa, tem origem no futebol, nos poucas pessoas que trocavam de time e eram desprezivelmente chamadas de vira-casacas. Quando a torcida começa a hostilizar o seu próprio time, quer que o seu próprio time perca, quando o goleiro do Palmeiras, Deola, é agredido pela torcida, xingado, porque estava defendendo a bola, eu acho que não é uma questão de futebol. Existe aí alguma malese na sociedade brasileira. Né? Isso é um sinal ruim, social. Eu acho um sinal ruim, eu deveria ter um sinal de sem-vergonhice coletiva, porque no fim você está dizendo o que importa é ganhar, não importa como. Não é? Eu não quero que tudo sempre conflua para o mesmo lugar, mas a verdade é o seguinte: hoje nós temos na presidência da República alguém que diz que o importante é ganhar, não importa como. Veja, evidentemente, a gente sempre pensa na seleção de 1982, do Tele Santana, 82, né? Aquela seleção maravilhosa, que não obstante só sabia jogar para frente e não sabia se defender. Né? E acabou desclassificado. E isso gerou assim, não, então a gente precisa pensar, também tem que ter estratégia. Ora, uma coisa é ter estratégia, outra coisa é se comportar, insisto, como um sem-vergonha. Quer dizer, a natureza do esporte, do esporte competitivo, é você fazer o melhor possível para ganhar. Sim, você tem que... Então não vamos só atacar, temos que saber nos defender. Perfeitamente. Perfeito. Agora, perder o jogo é contra a natureza do esporte. Quer dizer, você não pode estar disputando alguma coisa contra a sua própria natureza. Não faz sentido. Quer dizer, o Bernardinho, para mim, caiu muitos pontos, por mais que digam, não, mas o importante é ganhar. Não, senhor. Não. É importante ganhar. Agora, é importante como se ganha. Quer dizer, nós não estamos aqui dizendo que os meios, que os fins justificam os meios. Ou seja, para eu chegar lá, qualquer meio é válido. Eu digo sempre, os meios também qualificam os fins. Dependendo do meio a que você recorre, o fim a que você chega perde completamente importância, perde valor. Reinaldo, do ponto de vista propriamente esportivo, é interessante como a sociedade reconhecia isso, pelo menos até recentemente, Sim. Porque quem é mais lembrado pelos torcedores? O time que ganhou a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos nos pênaltis, ou a seleção do Tele que perdeu a seleção? Claro. É uma seleção inesquecível pelo futebol que jogava. Então, o torcedor brasileiro tinha essa capacidade que agora, de repente, pelo menos em algumas torcidas, começa a se esvair. Quer dizer, o torcer contra o próprio time para prejudicar um outro time
é uma coisa inexplicável. Tem uma coisa no caso do futebol, desculpa, das caráter... torcidas organizadas. Isso aí precisa ser preso. Essa gente precisa ir para cadeia. Isso é Código Penal, né? Isso é Código Penal, é coisa de bandido. Porque foram isso. eles, na verdade, que criaram mais esse clima. Quer dizer, então são verdadeiras empresas, né, lutando contra outras empresas, e aí fica esse negócio, não, exige que o time perca. Não, e também fazendo o jogo de certos cartolas nos times. Né? As torcidas organizadas são mantidas por cartolas e por entidades direito a em torno ingresso, verbas. Exatamente. Um diretor do Palmeiras, não vou me lembrar o nome, ele chegou quando o time dele perdeu pro Goiás, perdeu ou empatou, mas enfim, que não foi para o final da Sul-Americana, e tinha o jogo seguinte contra o Corinthians, ele disse, por mim seria WO. Isso o diretor do time. Isso. Por falar nisso, rápido parênteses, o desastre que foi o economista Luiz Gonzaga Beluso como presidente do Palmeiras. Pois parecia que ele ia mudar. Inacreditável. Você está acompanhando uma retrospectiva do ano pelo site de Veja.